Cabo Verde é um país livre e profundamente religioso. É como somos conhecidos. Será que conhecemos o nosso país? Na verdade? Qual é o papel da religião na educação, na sociedade e no poder? Estaremos nós a viver nesse momento numa crise de masculinidade ou de privilégios? Hoje falamos com o investigador cabo-verdiano Adilson Semedo. Ele é um sociólogo que vem nos elucidar um pouquinho mais sobre esses temas e sobre outros que serão interessantes. Também vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é Adilson, a pessoa do investigador e por detrás do investigador. Não saia daí porque essa conversa vai ser muito interessante. Ok, estamos aqui com o Adilson, desde já agradecemos por ter aceitado o convite da Ciência. Obrigado. É um prazer enorme para nós tê-lo aqui, para nos tentar ajudar a entender um pouco mais sobre a sociologia, sobre a sociedade. É sempre bom ter mentes que nos elucidam sobre esses temas. Ok, mas nós sempre começamos querendo saber quem é o investigador, a pessoa que está aqui. Então, fora da sociologia, fora da investigação, quem é o Adilson? Desde pequenino até agora, quem é o Adilson? Obrigado, antes de mais, pelo convite. É um prazer estar aqui conosco. Assim, quem sou eu? Se calhar vou começar a dizer um rapaz de Vila Nova. Né? Vila Nova. Então, nasci em Vila Nova, cresci ali também. Boa parte, a minha juventude foi toda ali, antes do Brasil. Então, sim, acho que quando eu penso em mim, quem eu sou, começo pela minha família e pelo meu bairro, porque eu creio que tem muito, né, ajudar muito na construção daquilo que eu sou hoje. Assim, em termos pessoais, sempre gostei de estudar. Acho que é uma das atividades com que eu me identifiquei desde miúdo. A escola na altura era uma das poucas possibilidades que a gente tinha para sair fora de casa, conviver com os outros. Mas também, pronto, é um outro tempo também, quer dizer, a escola na altura era o nosso caminho futuro, o nosso caminho da esperança. Então, quer dizer, numa outra fase, num outro processo socializador, o sonho e o grande desafio era fazer o 7º ano do liceu. Sim. Nos anos 80, então todo jovem aspirava, toda criança aspirava, será que um dia eu vou conseguir fazer o 7º ano do liceu? E a partir daí construir um projeto de vida. Ok. Mas coisas foram mudando, então, e pronto, mas eu me lembro que esse medo e esse desafio é um medo constituinte na minha pessoa. Sim. Mas aí já não mora mais em Vila Nova? Não, em Vila Nova, mas saiu de Vila Nova, mas em Vila Nova não saiu de si, nesse caso, podemos dizer isso? Sim, até porque eu tenho familiares ali, vou ali sempre com regularidade. A minha mãe hoje ainda reside em Vila Nova, então... e a praia não é assim um bairro tão grande. Não é tão grande assim. E até porque também o bairro da minha infância já não existe, né? Então é só já um espaço de memória e é isso, né? É algo que entra na nossa identidade, mas mesmo hoje já não é um espaço assim... O espaço da memória é um espaço existente hoje. Sim. Boa. O que leva... Como é que vai parar a sociologia? Bom, na altura, olha, nós éramos uma turma de 6º ano do liceu, turma B1, terminando o curso complementar geral, tínhamos na altura de escolher uma via, e era humanística, econômico-social ou mesmo ciências. Ciências, então é ciências, não é bem tecnologia, mas é ciências. Então fiquei no meio termo, não tanto a humanística e nem tanto também a ciência especificamente, econômico-social, abrangia um pouco de línguas e ainda um pouco de matemática, e abri um conjunto de leques. E o curso na altura que tinha uma grande presença dentro dos estudantes é a economia.
Mas quando eu fui fazer economia do 12º, não me identifiquei com aquilo. Acho que tinha uma forma de pensar que é muito histórica, via as coisas, a economia como se fosse uma parte da história, mas não era bem isso. Então acabei por optar por outras áreas e uma das opções era exatamente isso, pareceu sociologia. Mas no Brasil só ofereciam ciências sociais. E como eu queria estudar no Brasil, pronto, acabei por optar por ciências sociais, ciências sociais, comunicação social, coisas que tinham a ver com sociedade, porque eu me lembrava que no ciclo preparatório antigamente tinha uma tal disciplina de estudos sociais, com que eu me dava muito bem, que eu gostava muito. Então, a opção foi tirar aquilo que não me agradava, primeiro, e depois ver dentro das restantes opções o que se enquadrava mais ou menos com aquilo que eu queria. Boa. Balanço, deixa-me trocar isso. Acho que eu tenho dizer muito. Deixa-me para ver se ele vai fazer. Ok, está bem. Vou jogar no outro cortado. Está bem. Ok, está bem, assim, ok. Não, continua. Sobre as áreas de estudo, podemos. Queremos saber mais ou menos onde é que anda o teu estudo, desde assim, foi para o Brasil, depois volta, vai para... Vim para Cabo Verde. Cabo Verde. Então, fui para o Brasil em 96, terminei em 2000. Ali fiz na Universidade Federal do Ceará o curso de Ciências Sociais. Sim. Depois voltei a Cabo Verde, comecei a trabalhar como professor de ensino secundário ali na Escola Técnica, a Escola Secundária Cesaltina Ramos, na Chácara Santo Antônio. Em 2005, dei início a um mestrado em estudos africanos. Então, o mestrado era ministrado aqui na Praia, então no antigo Instituto de Ensino Superior. O ISE. O ISE, mas era todo organizado pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Do Porto, ok. Bom. A defesa aconteceu em 2008 e no ano seguinte, e nesse mesmo ano entrei na UNICEF. Fiz um concurso, já tinha mestrado, preenchi os requisitos exigidos na altura, então ingressei como assistente graduado na UNICEF. E no ano seguinte concorri para uma bolsa para doutoramento e aí fui para o Porto novamente, a Universidade do Porto, Faculdade de Letras, fazer o doutoramento em Sociologia. Terminou em 2013, fiz a defesa em 2014. Ok, e as áreas de estudo, mais ou menos, onde, tipo, temas mais lhe interessam? O centro sempre foi Cabo Verde, né? Então, o foco desde o início sempre foi olhar para a questão de Cabo Verde. Na altura, me lembro que, na altura da licenciatura, na conclusão do trabalho do curso, fiz um trabalho sobre o papel do homem na sociedade e na família cabo-verdiana. Então, era um assunto ainda emergente, a questão do género era ainda uma questão emergente, mas também não se punha muito em causa a questão da masculinidade, mas a partir da minha perspectiva, olhando a questão de género, quis entender um pouco isso, porque tinha de fazer uma monografia, quis fazer algo sobre o Cabo Verde, sobre algo também que me interessasse. Então, fiz essa monografia e no mestrado continuei a trabalhar mesmo a questão da dominação masculina, mas a partir da ótica da religião, principalmente a religião católica, já olhando um pouco para a formação do o processo da formação social cabo-verdiana e como é que tudo se dá e a influência que a Igreja Católica tem na constituição da nossa cultura, da nossa identidade. E na altura pensei assim, bom, se calhar os fundamentos da dominação masculina, aquilo que vulgarmente se chama de machismo, pode ter bases também religiosas. Então, a partir daí deu uma dissertação que em 2009 até foi publicada num livro, num e-book, pelo Centro de Estudos Africanos. Em seguida, entretanto, esse processo de pesquisa, de entrar um pouco em contato com o papel, com o lugar da Igreja Católica na nossa sociedade, levou-me a questionar algumas questões mais contemporâneas, que é a sua relação com a sociedade atual, com os processos políticos marcantes na sociedade cabo-verdiana, 5 de julho e 13 de janeiro. Okay. E a partir daí pensei já para
para o doutoramento, ver qual foi o lugar, qual foi o posicionamento exatamente do governo da Diocese nesses momentos de bonança política. Porque foram mudanças que até hoje tem um impacto tremendo na reestruturação da sociedade cabo-verdiana. Quando falamos assim, falamos do poder da religião aqui em Cabo Verde. Ela ainda influencia muito a consciência social? Sim, certamente sim, influencia. A questão é que faltam-nos às vezes dados e bases objetivas para, por exemplo, afirmar categoricamente até que ponto influencia, né? Ou mesmo trazer assim indicadores, que possam ser indicadores observados, em que eu posso, por exemplo, objetivamente dizer assim, olha, influencia aqui, e o peso dessa influência é X, isso. Mas, de todo qualquer modo, percebemos que tem essa influência, e é uma influência às vezes que é manifesta e às vezes é latente. Porque o peso que a religião tem na nossa cultura, na nossa sociedade, é uma coisa secular. Sim, então isso não se apaga de uma hora para outra. E acaba por entrar por transmitir valores e por transmitir padrões, às vezes de percepção, de entendimento e mesmo de ação em várias outras esferas que aparentemente não têm nada a ver com religião. Então é gigante. Então, quando olhamos assim o raio da influência do poder, é interessante ver isso. Por outro lado, percebemos também que estamos perante um processo de secularização e isso implica a perda da influência da religião dentro do todo da sociedade, porque muitas funções que ela desempenhava no passado hoje divide com outros setores. Com outros setores, justamente. Aqui entramos na questão da religião e o poder que ela tem sobre a sociedade. Podemos pensar, a questão será, ela é mais para a libertação ou mais para o controle social aqui em Cabo Verde, a religião? Tradicionalmente, né, a Igreja Católica sempre foi... A Igreja Católica funcionou como um órgão, como um aparelho do poder, certo? Quando nós olhamos todas as fases da nossa sociedade, desde a fase monárquica, depois a fase então monárquica constitucional, mesmo na fase republicana, primeira e segunda república portuguesa, e aí percebe-se que mantém-se esse padrão. Funcionam sempre como um aparelho então, do poder. É claro que com devidas nuances. Uma coisa era a Igreja no período monárquico, outra coisa é no período republicano. Mas sempre foi visto como um instrumento não só que dava uma educação, mas é uma educação orientada para tornar os cidadãos obedientes à estrutura do poder. Isso não quer dizer que não construía almas, que não edificava cidadãos, que não favoreceu a cultura. Tudo isso são efeitos também gerados. A fé mantinha? Sim, mas a fé é um mecanismo para assegurar o controle social. Então, tradicionalmente, nós sempre tivemos isso. O que vai acontecer em 75 e mais ou menos até 91 é uma espécie de ruptura, então, dentro dessa estrutura de relação entre o político e o religioso, onde a partir de 75 o poder político olha e diz assim, nós não precisamos dos nossos aparelhos ideológicos, a gente não precisa da Igreja. Da Igreja, né? Tá bom. Mas até que foi uma primavera que durou pouco tempo. Duraram mais ou menos 15 anos, dentro desses 15 anos vamos ter fases de uma certa mais hostilidade, depois uma maior aproximação. Nesses 15 anos, curto tempo, a Igreja Católica, por sua vez, pôde beneficiar de uma libertação da esfera política que nunca tinha gozado ao longo da história em Cabo Verde. Porque a partir desse momento em que ela é retirada do centro do poder e deixa de ser um aparelho ideológico fundamental e tornando-se periférico, ela libertou-se. E é por isso que esses 15 anos são tão interessantes, porque aí é um conjunto de ações, de movimentos, até de enfrentamento do poder político, que só foram possíveis porque ela foi colocada na periferia. Mas aí dá 13 de janeiro. Quando dá 13 de janeiro, os resultados das eleições, até hoje muita gente não consegue compreender como é que aquelas eleições tiveram aquele desfecho, quando o partido no poder tinha mais ou menos confiança que as coisas podiam mudar alguma coisa, mas não mudaria tanto. E até hoje, se calhar, não se aceita
Mas acho que mesmo pela preservação da importância do ator político, ele não aceita que, pelo menos naquela mudança, na mudança de 13 de janeiro de 91, o peso do fator religioso foi tremendo. Porque quando nós estudamos esse assunto a fundo, vamos ver que desenvolveram-se atividades em todos os concelhos que a Igreja Católica tinha presença, né, em aldeias, nos recôncavos de todas essas ilhas, conseguiram levar a mensagem do que é a democracia, o que se queria, né, e que galvanizou também muito aquilo. Acabou por ser uma espécie de uma força galvanizadora que o movimento para a democracia não tinha na altura. Então conseguimos ver que é a religião, a Igreja Católica e o Estado e a história da política cabo-verdiana basicamente andam tipo de mãos dadas. Não. Bom, e hoje em dia, podemos dizer que Cabo Verde é um país laico? Real, de verdade, ou é só na Sim, a laicidade é um processo, né? A laicidade é um processo e é um processo às vezes mal compreendido até em Cabo Verde. Né? De 75 para cá, e mesmo antes disso, mesmo na República Portuguesa, já se reivindicava isso, a laicidade do Estado português, a separação dos poderes, só que a separação tem graduações. Sim. Às vezes há uma separação muito grande, às vezes até hostil, às vezes há uma separação muito mais cooperativa, que implica parcerias e cooperação. E nós evoluímos nesse sentido. Há uma laicidade de 75 a 90 que é um tanto ou quanto mais distante, como eu disse, a Igreja deixa de ser um aparelho ideológico central para o novo Estado, mas a partir de 91 vamos ver que a nova Constituição de 92 estabelece uma laicidade por parceria, e em 2014, com a nova Lei de Liberdade Religiosa, podem hoje ser cooperações. E quando fala de liberdade religiosa, é que normalmente os protestantes reclamam disso, que dizem que Cabo Verde não é a liberdade religiosa ela é fictícia. Podemos falar, se tudo bem, mas Cabo Verde é um país católico. Devia subir isso, como temos, por exemplo, países que são muçulmanos e tudo isso, mas Cabo Verde é um país católico. Qual seria a sua opinião aqui? Até 25 de maio desse ano participei num fórum sobre a liberdade religiosa, foi organizado até pela Igreja Adventista, também em parceria com a Associação... na Assembleia Nacional. Na Associação Islâmica também. E discutiu-se longamente sobre esse aspecto. Nós não temos digamos assim, não temos como tantas sociedades, a questão da liberdade religiosa, ela não está isenta de manchas, de máculas, né? Mas quando tu olhas numa perspectiva comparativa com o mundo, com aquilo que de fato podem ser apontados como elementos gravosos no atentado à liberdade religiosa, nós não temos evidências disso aqui. Sim, cada pessoa, a sua religião pode continuar a sua religião normal. Agora, por quê? Porque ninguém é perseguido, ninguém é impedido, há liberdade de consciência. Temos uma lei que é uma lei muito interessante, por exemplo, mas implica que ela seja estudada, que ela seja também, enfim, compreendida e até explorada. Agora, o que se põe é que, infelizmente, estamos num país em que 72% da população indicam que são católicos. Que seria normal. E isso claramente tem o seu impacto na definição das políticas, inclusive das políticas religiosas. Mas a questão, normalmente, que falamos aqui agora, que falam muito, é os benefícios que o Estado dá à Igreja Católica. Isso transformaria, por exemplo, ultimamente tivemos um pastor, também falando com ele, que o Estado dá benefício à Igreja Católica, transformando basicamente o Estado em um Estado católico. Ou isso é algo que, como sempre da história, andaram juntos, é a consequência de andarmos juntos. Nessa matéria, por exemplo, nós, por exemplo, para quem estuda, tem de se cingir a elementos objetivos. Por exemplo, em 2018, estávamos aqui na sequência de 3 anos de seca e criou-se um programa para mitigação dos maus anos agrícolas. E dentro desses programas foram entregues às instituições, organismos de natureza religiosa, eu me lembro aqui a Caritas,
a Associação Adventista do Sétimo Dia, também, também há uma associação também ligada à Igreja Nazareno. O montante foi 50 mil contos cabo-verdianos, para que essas 3 organizações pudessem ajudar, a partir das suas células, a chegar às populações mais vulneráveis e carentes de todo o arquipélago. Eu não sei como é que foi a divisão do bolo. Até isso não foi claro, quando é que a percentagem que foi para Cáritas, para Cada Nazareno... um iria receber 50 mil contos ou era 50 Não, mil contos o bolo total é separar? 50 mil contos. 500 mil, nesse caso, dá quanto? 500 mil dólares, certo? Então, objetivamente, nós podemos pegar nisso. É um documento, saiu à luz da Lei da Liberdade Religiosa, que permite ao Estado fazer cooperações com organismos de natureza religiosa para realizar ações que têm a ver com o bem comum. Então, quando há outros tipos de favorecimentos, que favorecimentos são esses? Tempo de antena, várias confissões têm. Televisão, a mesma coisa. Possivelmente, favorecimentos ou, às vezes, uma maior importância a um ou outro em função do seu peso demográfico. Por exemplo, a gente vê uma presença massiva dos políticos nas romarias, nas festas religiosas. Tudo isso cria uma aura de importância e de reconhecimento. Né? E é possível que os outros, quando veem isso, dizem assim, olha, pronto, não somos tão numerosos e acabamos por não ter tanto reconhecimento e tanta presença dos outros. Mas, objetivamente, quando é pegar recursos do Estado e disponibilizar o que tem sido feito dentro da lei e a partir da lei da liberdade religiosa. Agora, a divisão, como é que foi a divisão? Eu não sei, não ficou claro. Então, o que fica na história é que, pela primeira vez, nos 50 anos da nossa independência, nós tivemos, de fato, a alocação de fundos públicos, né, para entidades religiosas que, num quadro em que nós não temos um Estado confessional. Mas isso não foi feito apenas a uma, foi feito a três pela sua influência histórica, nesse caso, a Igreja Nazareno, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Católica. Que faz sentido, ao menos, ter um Estado de Direito e de liberdade religiosa, faz sentido levar em conta todos os que estão cá. Agora, qual é a sua opinião sobre o ensinar a religião nas escolas? Lembro que quando começou deu um atrito com isso e algumas religiões não católicas reclamavam disso e depois não sei onde é que ficamos. Eu olho para essa questão às vezes, quando penso essa questão, às vezes eu vejo as coisas assim a partir de 2 eixos. Um é para o eixo interno, na ótica das confissões religiosas. Há, de fato, uma grande celeuma, às vezes aqui, inclusive aquela questão do favorecimento, vem à baila, porque a Igreja Católica tem o acordo quadro, o acordo jurídico com a Santa Sé, e isso está salvaguardado nesse acordo, enquanto que a Lei de Liberdade Religiosa abre prerrogativa, né? As outras também confissões religiosas podem hoje reivindicar a questão o direito de facultar, então, a educação religiosa às suas crianças ou jovens, mas dentro dos meandros da lei, cumprindo os requisitos que a lei estabelece. Eu não creio que até hoje não soube que alguma confissão andou nesse sentido, criou as condições para fazer isso. Então, nesse primeiro eixo, como eu estava dizendo, o que é que acontece? Nós temos muita celeuma. É mais uma arma de arremesso que se põe em cima da mesa para mostrar que há um favorecimento de uns e um favorecimento de outros. Okay. Agora vamos olhar a questão da educação religiosa pelo eixo externo, do impacto da sociedade. Fala-se menos disso. Fala-se mais importante. Fala-se menos disso. Porque a mim parece muitas vezes que mesmo as confissões religiosas, as que já têm essa prerrogativa e as que lutam para ter, veem a questão da educação religiosa muito mais no sentido do seu próprio autofortalecimento interno, né? Porque a essência da religião é captar as novas gerações. Gerações para ter mais membros. Porque ela passa a se reproduzir no futuro. Sim. Então, é uma ação autopreservativa. Mas precisa se colocar em cima da mesa, de facto, até que ponto hoje e que tipo de educação religiosa a gente pode ter que será capaz de transformar os valores da nossa sociedade. Porque em outras latitudes isso se faz. Nós não estamos inventando a roda aqui. Sim, pois é. Por exemplo, a laicidade e partenariado na Alemanha
É obrigatório o ensino religioso nas escolas até 14 anos. De 14 a 16, o estudante é facultativo, o estudante tem a prerrogativa de escolher religião ou filosofia. Mas há uma base humanística que não se desliga da base teológica, que acompanha desde o pré-escolar até, então, o nível secundário. E aqui não se põe se é católico, se é protestante, se é litorano, se é calvinista, se é mutilista. Não, todos têm o seu devido lugar. Porque sentaram-se à mesa, discutiram tudo isso, e o foco não é o poder das instituições religiosas, o foco é a educação das novas gerações. Não estaria a nova geração que temos agora, temos muitos problemas ligados à violência juvenil, precisando da atenção das religiões para isso, para ajudar? Teria o seu impacto, mas como eu falei no início, a religião sempre foi um instrumento de controle em Cabo Verde. Ok, está bem. Ok? E muitas vezes quando as pessoas vêm discutir esse ponto, olha, o impacto da igreja, a igreja podia ter um impacto tremendo na educação, na preparação das novas gerações, o que na verdade estão pensando é na questão do controle. O controle, não. Porque nós sabemos pensar a religião como um mecanismo de controle. A ver? Ganhar membros. Porque mesmo quando a igreja favoreceu e contribuiu, falando da igreja católica, construiu a educação e construiu uma elite intelectual em Cabo Verde, a ver? Fê-la sempre na ótica de um controle. Porque a própria Igreja Católica, com o seminário São Nicolau, né, permitiu a nascença da intelectualidade cabo-verdiana. E a intelectualidade cabo-verdiana, até hoje, ela se sente especial e diferente do resto do povo. Quer dizer, há um sentimento de distanciamento e de distância social que se cria, que sempre se criou, mesmo quando essa educação passava dentro das instituições de natureza religiosa. Então, para nós, a religião e as instituições religiosas sempre funcionaram como mecanismos e estratégias de distinção social. Portanto, cria diferenças. Você está ali, não tem certas coisas. Você que está cá, tem outras coisas. Dá a ver? Ok, veio a República, veio a Independência, modificou-se isso, a escola passou a fazer esse papel de criar as distâncias entre uns e outros, tá? Mas o princípio está ali. Então fala-se muito da educação religiosa, fala-se muito da educação nas escolas, mas precisamos nós ainda desmontar essa mente de instrumentalizar o religioso, os organismos religiosos, primeiramente para o fator de controle. Porque, por exemplo, falou aqui da questão da delinquência. Ok, teria um papel importante a dar? Sim. Mas se a religião funcionasse ali como algo que mostrasse ao jovem um outro caminho, uma outra via para a construção do seu sentido de vida. Independentemente se ele vai ser católico, adventista ou nazareno, não. A ideia era formar um cidadão. Sim. E não se simplesmente, olha, vamos incutir determinados valores para que ele não ande no caminho tal errado. A ver? E, às vezes, porque mesmo com boas intenções, quando eu digo assim, não, vou te ensinar isso para que você não se perca pelo caminho errado, é uma boa intenção, é uma coisa positiva, mas você percebe que há ali uma intenção disciplinar. Agora que entra aqui, quando paramos lá a falar um pouquinho mais da religião, toda religião fala de um Deus. Jesus vai voltar. Jesus voltasse agora. O que seria das religiões? Isso já é uma questão que, pronto, aqui já não posso falar nem como cientista, porque não tem matérias para pegar nisso. Mas é um ponto de onde levamos, porque eu digo isso. É que na nossa conversa aqui estamos a ver que o quê? A religião está a afastar-se justamente daquilo que é o seu cerne, né? Do cerne Sim, é aquela coisa que eu te falei. Há autores que dizem assim, a religião nada mais é que um poder. Um poder, ok. A ver? E quando nós olhamos a doutrina original e aquilo que Jesus propôs, bom, se calhar ele transfere o poder a ti e a tua consciência. E por disso, o que é que seria a religião? Para mim, acima de tudo é isso. Por defeito de formação, a religião é exatamente um poder. Um poder. É claro que não exerce a coerção física, mas exerce uma coerção que é psicológica. Okay. Né?
Então, como ele quer. É um poder, sim. E como poder, a religião constrói realidades. O que é que isso quer dizer? A essência, quer dizer, o fundamental, aquilo que o poder nos dá, é a possibilidade de construir realidades. Só que temos de orientar e saber o que é que a gente quer construir. Por isso que eu digo que quando você usa a religião simplesmente como mecanismo de controle, você limita as suas possibilidades. Porque é uma posição muito mais reativa, não é ativa. Né? Mas como chegamos ali? É muita reflexão, é considerar isso de uma forma séria. E um grande problema em Cabo Verde, quando se falamos dessa matéria, é que o tema religioso não é um tema apelativo e é um tema em que, digamos assim, a nossa intelectualidade passa apenas com os olhos de uma forma às vezes desconfiada por esse assunto, por conta das ilações e por tantas coisas, tantas complexidades com o nosso processo político, né? Mas, como eu estava dizendo, é um poder que pode ajudar a construir realidades, considerando as bases que nós temos, é um ponto de partida. A partir de 75 entendeu-se que não, por exemplo, as bases do passado não iam servir para a construção de um novo homem, né? E até hoje, passados 50 anos, ainda estamos nesse dilema em que existem tantas vozes dissonantes, uns achando que ainda não precisamos das vozes religiosas para construir um novo homem, há outros que defendem precisamos sim, mas com intenções e com objetivos fragmentados. Okay. Mudamos de assunto, sendo a religião. Vamos para outro assunto que é do seu domínio. Falando de género e masculinidade. Publicaste um artigo, segundo o título era As nuances socioculturais da crise da masculinidade cabo-verdiana em Chiquinho de Baltazar Lopes. Okay? A questão aqui, podemos dizer assim, é que existe uma crise de masculinidade em Cabo Verde ou é apenas medo de perder poder? Essa questão é sempre posta nesse prisma. Inclusive a gente que nem suporta ouvir essa palavra crise da masculinidade, que são os homens se fazendo de vítimas também para entrar nesse debate. Mas, como eu disse no início, acho que um dos temas centrais assim, no meu trabalho é sempre a questão da masculina, sim, a questão da masculinidade na nossa sociedade, na família, olhando para o lugar do homem, para o lugar, às vezes, também dentro da família e na sociedade, né? Então, os meus trabalhos permitiram-me, já saindo daquela lógica da monografia, da graduação, em que eu trabalhei a partir do livro Os Dois Irmãos de Germano Almeida, os livros Dois Irmãos de Germano Almeida, quem sabe pega muito da essência daquilo que é o sentido da honra no rural santiaguense, é uma coisa muito forte ali. Então, mas com os anos, com o mestrado, pude alargar um pouco a visão do que é o género, como é que ele se constitui, como é que vários poderes sociais também interferem nesse processo. E isso sempre de uma forma paulatina. É um tema que me dá gozo estudar e ir acompanhando a evolução das coisas. E a crise dali, sabes, Baltazar é um ícone, Chiquinho também é uma clássica da nossa literatura. E recentemente, a partir dessas reflexões, eu pude ver que de fato, a partir desse livro, dá para sustentar muitos aspectos que estão em torno da questão da masculinidade cabo-verdiana. A ideia da crise aqui é uma crise que advém do choque entre o cultural e o social. Temos dois ganchos, né, que são fundamentais na nossa estruturação enquanto indivíduos. Um é o gancho cultural, que nos diz quem você é, o que você deve desejar, o que você deve aspirar, o que você deve alcançar. Há um conjunto de valores aqui que nós temos de alcançar. Mesmo que seja o valor do mando, do poder, do domínio, são mandatos culturais. Depois há um gancho social, que são as condições sociais que vão estruturar e dar base objetiva ao cumprimento desses mandatos. E quando olhamos a história de Cabo Verde, como eu falei, fazer essa viagem no papel da religião permitiu ver muitas outras coisas. Então, quando olhamos a história da sociedade cabo-verdiana, vamos perceber que nem todo o tempo todo o homem foi aquilo que geralmente a crítica feminista diz. Porque na crítica feminista,
o homem é o sujeito dominador. Genericamente, é o homem que domina, é o agente do poder. Mas quando olhamos apenas dentro do universo masculino, né, vamos perceber que desde sempre, só o fato de ser homem não conferia poder ao indivíduo. Tinha de ter outros critérios. O critério da raça, o critério da classe, né, e o critério, às vezes, das aptidões culturais. Certo? Então, só o fato de ser sujeito de sexo masculino não institui o indivíduo como alguém, então, como um sujeito de poder na nossa sociedade, né? Então, entretanto, o que é que soma? Há indivíduos que, por herança, por educação, tá certo? Ou por, digamos assim, por capital social, conseguem facilmente encontrar condições sociais para alcançarem ou lutarem pelos mandatos culturais que se demandam da masculinidade. Aos que não conseguem fazer isso, eles ficam com o mandato, mas sem as condições para resolver isso. São os homens invisíveis na sociedade. Sempre tivemos isso. Os tais vagabundos, aqueles negros livres que se fala, que quando, vem a seca, o morgado não tem o que fazer com uma grande quantidade de escravos, o que é que faz? Alforia-os todos, né? Larga-os soltos no mundo. Eles vão se tornar vagabundos, assaltantes, ou então passam a viver isolados nos montes, buscando os seus meios para sobreviver. Está a ver? Mas sem serem gente, alguém, homens de título na sociedade. Isso está na base daquilo que é a nossa sociedade, né? Então, a questão da masculinidade aqui, olhando nessa perspectiva histórica, vamos mostrar o que eu observei, que desde sempre tivemos essa fratura entre aquilo que é esperado do homem e aquilo que a sociedade lhe dá, que lhe permite. Por exemplo, fala-se muito do patriarcado. Mas quantos homens podem ser patriarcas hoje em Cabo Verde? Quantos homens foram patriarcas em Cabo Verde? Né? É outra questão de fundo, né? Porque há livros que nos mostram que pais de família, né, homens com uma extensa prole, chegam a uma determinada idade, não têm o que fazer, piscam o olho quando as filhas começam a andar por caminhos desviantes. Por quê? Porque não têm o que fazer com elas, não têm o que prover, não podem exigir a defesa da sua honra, etc, etc. Por quê? Porque não têm condições sociais para exigir a defesa da honra. Então não podia casar a sua filha. Ele não é um homem sem honra, como é que ele casava a sua filha? Que dotes ele tinha para trazer alguém de uma família importante para casar com a sua filha? Tudo isso também são coisas que perpassam na nossa sociedade. E infelizmente hoje o discurso sobre gênero, ele polariza muitas coisas entre a mulher e o homem, sem ver dentro de cada categoria as diferenças que nós temos ali, né? Mas quando fugimos dessa polarização e entramos nas diferenças, você vai ver que existem problemas específicos dentro dessa categoria de mulher e você vai encontrar problemas específicos dentro da categoria de homens. Hoje, na atualidade, fugindo do passado, esse problema ainda se põe, se calhar esse problema ainda se põe. Cada vez mais os jovens homens não falam com os mais velhos. Não há uma transferência de legados, né? A literacia digital dos mais velhos e dos mais novos é abissal. Os mais novos hoje fazem toda a sua socialização, todo o seu conhecimento do mundo a partir do mundo digital. Né? E há todo um conhecimento do passado que não é transferido. E depois hoje temos uma sociedade em que se espera que o homem ainda seja um provedor. Que ele seja um provedor, que ele esteja disposto a ser generoso e a repartir generosamente aquilo que ele tem, né? Inclusive também que ele seja generoso no sentido de se adaptar ao novo tipo de mulher que agora vem, né? Continuamos a ter exigências ou mandatos culturais, são novos desafios, por isso que se fala tantas novas masculinidades, chamar masculinidades que sejam, digamos, positivas, etc. Mas tem essa orientação normativa. A masculinidade positiva é para quem? Né? É para a sociedade, em primeiro lugar, para as mulheres, depois para as crianças. Para o próprio homem, ele é que vai pensar o que é adequado para ele. Está a entender? Então, há N questões aqui em que falar da masculinidade, embora seja um tema relativamente
olha, sensível e perigoso. Né? No mínimo, é dizer isso. Mas observação e os dados objetivos que nós podemos apontar mostram-nos, de fato, que temos aqui uma matéria em que é preciso que se abra o olho, é preciso que se diga, porque há coisas a acontecer, né? Que aparentemente não têm sido levadas tanto assim muito em conta, ou que têm sido orientadas por outras visões, né? Que daqui a pouco tempo vão se tornar problemas sérios. Sérios. Um investigador que esteve connosco a falar, a Neide Rodrigues, ela nos chamou a atenção sobre, ela trabalha com o câncer de próstata, chamou a atenção que em Cabo Verde há uma negligência geral, primeiramente da política e da saúde pública em relação à saúde do homem. Sim. Onde passa o ano inteiro sem falar nada sobre a saúde do homem e depois chega um mês onde todo mundo fala-se de próstata e depois acaba-se. Ou seja, o homem é um ser social somente, é importante para a sociedade somente naquele mês. Aí ela chega à conclusão que a sociedade cabo-verdiana não vê o homem como alguém importante, mas sim só um provedor, não é? O que torna um bocado complicado. Agora, nesse ponto, a religião podia nos ajudar? A ideia que a religião tem aqui pode nos ajudar ou não? Voltamos à religião. É complicado porque, olha, a maior parte do público religioso é feminino. Mesmo tradicionalmente, os homens são os mais aversos, a não ser quando chegam na terceira idade. Que é muito comum, a partir já da terceira idade, você percebe que a presença masculina ela é mais encorpada dentro nas organizações religiosas, nos cultos, nas cerimônias religiosas, por conta também, se calhar, de questões aqui de natureza ontológica, né? Porque, pronto, é uma fase da vida em que, pronto, é uma outra psicologia que surge ali e pode ser que isso explique alguma coisa. Agora, a chamada de atenção que fez há pouco, relativamente à questão da saúde, é um facto. Basta que a gente faça uma radiografia comunicacional nessa nossa sociedade ao longo dos meses, vamos perceber em que mês o homem é assunto e por que razão. E uma coisa mais interessante, que acaba por ser perverso, é que, repara, quando se fala mesmo dos problemas da saúde, a sociedade passa a culpa ao próprio homem. Porque a tua negligência é culpa tua. Né? O fato é por conta do teu machismo que você não se dispõe a fazer o tal exame. Né? Não há uma preocupação pedagógica em desmontar isso. Está a ver? Não estamos dizendo que quando se diz, não é por causa do machismo que os homens não vão. Certamente é por conta disso. Sim. Né? Vão aí em situações extremas, às vezes, quando já não adianta. Mas não há um trabalho pedagógico feito. Né? E quando ainda se fala nisso como se fosse uma espécie de obrigação, todo o ônus da culpa é transferido para o sujeito masculino. Então, você não fez isso, é culpa tua, é culpa do machismo, é a tua mentalidade, você precisa mudar. É sempre aquela orientação que é normativa. Né? E há um conjunto de outras coisas, por exemplo, para que, de fato, o homem possa fazer e normalizar o exame de próstata, né? Há todo um trabalho psicológico a ser feito. Porque isso mexe também, né, com todo o seu sistema emocional. É verdade. E não se faz, isso não é um assunto, resolva tu esse problema. É que parece que é algo simples, mas na verdade não é. Não é. Porque mexe com todo o sistema emocional. Claro. Mas nesse sistema emocional não se põe dedo, porque é fruto do machismo. Portanto, é como se você ainda merecesse aquilo por ser machista. Então, nós vivemos às vezes o que perpassa muitas vezes é uma ideia de revanchismo, tá a ver? Ou de um ajuste de conta. Ou ainda aquela coisa que o homem é um sujeito de poder e, portanto, ele está ali sob escrutínio, ele tem de estar sob escrutínio, quer dizer, ele tem de ser disciplinado, estás a entender? Mas tudo isso às vezes soa um pouco, beira um pouco a inconstitucionalidade. Porque a Constituição pressupõe que não pode haver discriminação, de maneira geral, inclusive nas políticas públicas, em termos de sexo. E vamos olhar os programas de governo das últimas 4 ou 5 legislaturas. A preponderância é sempre para a mulher. E de repente, agora, no ano passado, faz-se um relatório
do nosso sistema educativo e vamos ver que no ensino básico, no ensino secundário, a taxa de reprovação maior é masculina, a desistência maior é masculina e as notas, o desempenho mais baixo tem o rosto masculino. E quando vemos aqui as universidades, onde se fala tanto da presença da mulher, da discriminação da mulher em tantas áreas científicas, a presença feminina nas universidades é maior. O número de mestrandas é maior do que mestrandos. Tá? O número de doutoradas, tá? Se já não igualou, está para ultrapassar o número dos doutores. Tá? Sim. E entretanto, excelente ponto. E entretanto, o homem ainda hoje, a principal força, né, de trabalho dessa sociedade. Tá? Quem mais contribui para o PIB cabo-verdiano é o indivíduo sexo masculino. Se você diz isso, o outro lado vai dizer o quê? É por conta das desigualdades históricas. Tá? É verdade. Sim. O índice para o desenvolvimento humano mostrou que em Cabo Verde os homens ganham 2 vezes mais do que as mulheres. As mulheres estão ali mais ou menos $500, o homem ganha em média $1.000. É uma disparidade abissal. Você pega aquilo e diz, de fato, uma desigualdade muito grande. Mas quem ganha mais, contribui mais. Isso é uma coisa que não se fala em Cabo Verde, que é interessante, por exemplo, os nossos relatórios começar a se tirar para fora. Nos descontos que o Estado faz a nível do Ministério das Finanças, vamos fazer também uma categorização dos descontos por género. Quem é que tem contribuído mais para... É complicado. Não, para de fato, para aquilo que as receitas do Estado. Com certeza, o sexo masculino. Sim. Ele ganha mais, mas é o que também põe ali mais dinheiro. Há dizia bônus nessa história, sim. E a coisa fica mais interessante aonde? A taxa média de vida do homem é de 72 anos. E da mulher é de 81 anos. 10 anos mais. Quase 10 anos de diferença. Mas os homens trabalham, em média, 5 anos mais que as mulheres. Né? Sim. Mas isso está regulamentado, está na lei. Sim. O grande problema que se põe, que é um problema invisível, é para o futuro da nossa segurança social. É saber que hoje a força de trabalho futura vai ser essencialmente feminina. Mas a mulher vai trabalhar menos, quer dizer, vai contribuir menos tempo e vai viver mais. Essa é a matemática, né, que desafia todas as ideologias. O político de hoje, ele pode só estar interessado no seu circuito eleitoral. Infelizmente, a política cabo-verdiana ela é feita por conjunturas e não há um sentido de Estado. Todo problema, que é problema de futuro, é transferido para quem vem. Tá? Mas esse claramente é um problema que a gente tem hoje, que vai se materializar mais à frente. E aqui não é defesa de homem, é defesa de mulher. É matemática. A força de trabalho, aquela que mais vai contribuir no futuro, vai ser a mulher. Mas ela vai contribuir por menos tempo e vai ter uma aposentadoria mais alargada. Tá? É só ver que, em algum ponto, as contas vão ter de ser pensadas. Vão ter que ser pensadas. Agora, essa questão do homem perder o poder patriarcal, poderíamos juntá-lo ou ligá-lo a problemas sociais, como a delinquência e tipo isso? Sim, porque, por exemplo, há um dado que não se fala, que quando falamos dos homicídios, inclui isso tudo, né? Se formos ver somente a mortalidade masculina, conseguimos perceber até que ponto essa mentalidade associada ao domínio, à conquista, à competição e ao custe o que custar, alcançar aquilo que se espera dele, às vezes o sucesso, a conquista, a riqueza, né? Tem preços altíssimos para a vida masculina. Porque põe-se muita questão na lógica do patriarcado. Não, eu gosto de ver os valores do patriarcado. O patriarcado é um sistema em que o homem, de fato, é o centro, mas ele é responsável por tudo. Sim. Né? Em 2024, eu visitei a Vila Carlino, que é uma vila que fica em Torres Novas, em Portugal. É uma vila romana. E ali mostra exatamente o que é a essência daquilo que é o patriarcado. É só você imaginar que estamos aqui nos primeiros séculos, no século I ou II ou III, aquilo é um conjunto de casas, é
uma vila então que é construída no meio de um deserto completamente só de vegetação, a centenas e centenas de quilómetros de qualquer cidade, e ali temos um homem, né, que assegura, que é o dono de tudo, né, tem a mulher, tem os seus filhos, tem os seus escravos, e que é o agente protetor. Toda a economia gera em torno da terra, e está toda uma engenharia em que no inverno, no calor, tudo tem de se tirar dali. Ali é a essência daquilo que é o patriarcado. O homem é, de fato, o chefe, a cabeça, né? Mas ele tem peso, isso lhe traz um peso tremendo. Porque ele tem de assegurar a subsistência de todos e tem de assegurar a segurança de todos. Né? Se houver o fracasso, a culpa é dele. Se houver o fracasso, a culpa é dele. A culpa é dele. Hoje, transportamos ainda aquela questão do patriarcado. Mas, para mim, o patriarcado é um conceito que eu não consigo desligá-lo do seu contexto histórico. Aí eu prefiro pensar quais são os valores essenciais ou tradicionais da masculinidade. Né? O valor do domínio, é da conquista. Porque o homem não é solidário com outro homem. Porque o homem sabe que, contrariamente às mulheres, não há solidariedade masculina. É sempre a questão do domínio. É sempre a questão da conquista. É sempre a questão de ultrapassar o limite proposto. Mas isso é feito por causa da sobrevivência. Muitas vezes pela sobrevivência, às vezes pela validação, muitas vezes até às vezes é pelo ego. Pronto, as finalidades podem ser diversas. Né? Mas é essa busca desenfreada pela construção de um senso de si a partir de conquistas externas, pelo domínio dos outros. Isso é altamente pernicioso. E aí vamos ver a taxa de mortalidade. É o sexo que mais arrisca, é o que está em trabalhos mais arriscados, é o que está mais ligado às criminalidades, é o que mais se suicida, né? E hoje, em Cabo Verde, engraçado, é o que menos investe em si, em termos culturais. Está bem? Infelizmente, saímos desse tema, são temas tão interessantes. Podemos ficar aqui por muito tempo, mas infelizmente temos a hora de contar. Mas vamos para um outro ponto que entendes muito bem, sobre a relação das comunidades pesqueiras com a sustentabilidade. Sim. Qual a visão, qual é a opinião, o peso que essas comunidades pesqueiras têm em relação à sustentabilidade? Trabalha a zona, mais ou menos, quais as comunidades primeiro, identificam onde é que trabalha, e depois qual é o peso que eles têm na questão da sustentabilidade? A partir de 2019 comecei a trabalhar com isso, né? Ver o impacto que a nossa cultura tem como ligação entre as comunidades e as políticas de desenvolvimento que hoje são desenhadas. Começamos a fazer um trabalho no âmbito do projeto Ecovila, aqui da UNICEF, Comunidade Rincão, Porto Mosquito, Porto Ribeiro da Barca e Gouveia. Né? Então, terminando esse processo, também pude trabalhar com a comunidade de Calhau em São Vicente, também em Maio, pessoal da Calheta, e mais recentemente também comunidade de Monte Trigo. Então, Monte Trigo em Santo Antônio, sim. Então, Tarrafal, a comunidade de Tarrafal, também a comunidade de Monte Trigo, de Tarrafal. E tudo isso nos permite entrar dentro desse universo, que aqui o trabalho já é muito um trabalho de uma ciência cidadã, uma ciência ativa, muito próxima das comunidades, orientando projetos de sensibilização sobre a questão da preservação da biodiversidade, mas ao mesmo tempo também, né, incorporando a sua lógica, a perspectiva deles, como é que a coisa se põe. Então temos aqui um confronto interessante, que é o choque entre a sobrevivência imediata e a sustentabilidade futura. Ok. As comunidades pescatórias em Cabo Verde geralmente são comunidades periféricas, né? Porque mesmo tradicionalmente, historicamente, em períodos de seca, o litoral sempre foi uma via alternativa. Mas por falta de vias de acesso, foram comunidades sempre muito isoladas, e com muitos mitos em cima. É como se fossem os nossos párias, um pouco fora mesmo. Engraçado que estão perto da praia, mas são os mais fora de toda a vida social em Cabo Verde. Então, e até hoje tem muitos estigmas em cima, né?
por exemplo, o estigma da ignorância, o estigma dos índices sociais serem mais baixos, como o nível da escolaridade. Então, o pescador, a vendedeira, a peixeira sofrem muito desse estigma e não há uma devida valorização das suas vozes. Entretanto, hoje, muitos projetos são obrigados a ir a essas comunidades para sensibilizá-los para a problemática da biodiversidade, particularmente a biodiversidade marinha. E aqui há choques. Né? E há choques que se apresentam. E o que é que nós podemos perceber até agora? A mitigação desses choques depende muito do volume de trabalho que já se fez e que vem sendo feito nessas comunidades. Por exemplo, foi muito interessante estar em Monte Trigo. Né? Por quê? Porque ali é a comunidade mais ao norte de Cabo Verde. E é muito isolado mesmo. Para chegar dali, chegas a Tarrafal, depois pegas um bote para chegar ao Monte Trigo de Tarrafal. Então é mais isolado ainda. É só chegar a Tarrafal, você sabe que já é uma aventura. Né? Porto Novo até Tarrafal é uma aventura. Então, você percebe que os problemas são sempre os mesmos. É falta de peixe, diminuição de peixes no mar, é necessidade de cada vez mais horas, mais combustível, mais tempo, ir mais longe para buscar aquilo que se encontrava antes na beira da praia. Em todas essas comunidades existe essa memória, a memória do tempo em que o peixe estava ali. Era chegar e pegar. O tempo do chicharinho em que estava ali na ribeira, é colocar a rede e você não precisava nem entrar todo o corpo dentro da praia. Isso é memória, hoje faz parte da memória coletiva. E eu acho que essa memória diz-nos muito sobre aquilo das transformações desse campo, da questão da preservação, da biodiversidade, da questão da sustentabilidade. E quando você os chama a participar desse diálogo, a primeira coisa que eles trazem é essa memória. E buscam responsabilização. E apontam muitas políticas públicas que têm a ver com as políticas sobre o mar, a exploração dos nossos mares. Está a ver? Então, é um diálogo em que você encontra de um lado os comunitários, do outro lado os agentes das ONGs e do outro lado os agentes públicos. E nem sempre há canais ou colas que permitem fazer o devido encaixe. Mas o caso do Maio é interessante. O Maio, a Fundação Maio Biodiversidade já tem anos de trabalho nisso, que empoderou as comunidades, a Associação de Pescadores e de Peixeiras. Então, é um exemplo de que nós podemos fazer ao nível de Cabo Verde. Mas trazendo as vozes dali e valorizando essas vozes. Aquilo que hoje, nas ciências sociais, a gente fala muito da valorização do conhecimento endógeno. Trazer esse conhecimento da população para o centro do debate e dar-lhes possibilidades de serem ouvidas. Está a ver? E aqui é um grande problema. No caso do Brasil, por exemplo, outras realidades, os operadores do setor marítimo, inclusive na pesca artesanal, conseguem se organizar a ponto de terem vozes e influenciarem, terem alguma influência no desenho das políticas públicas. Em Cabo Verde isso não acontece, porque as associações ainda são muito frágeis. Né? E o caso do Maio é um caso que eu vejo como um exemplo que pode ser seguido, está a ver? Porque há muitas horas de trabalho. E a grande diferença nas comunidades está aí, na quantidade de horas de trabalho que a gente tem de ter para angariar recursos humanos locais, né, e começar, de fato, a disseminar essas questões, mas trazendo-os também para o centro de debate. É muito importante porque eles já conhecem o lugar, então os melhores para cuidarem do lugar são eles. Uma última questão, pedimos lá, que mensagem deixaria um jovem que quer compreender Cabo Verde ou as transformações que existem em Cabo Verde? É uma pergunta interessante. Geralmente é uma questão que eu levo sempre para a sala com os meus alunos, principalmente quando são jovens de 17, 18, 19, 20 anos. Ainda estão nessa fase assim, em que podem absorver muita curiosidade. Há uma coisa que hoje cada vez é mais complicado. Para compreender o Cabo Verde de hoje, você tem de ouvir, né, e também ler. Depois pensar, né? Só que
com a malta jovem de hoje, ouvir está um desafio. Por educação podem ter te ouvir, mas muitas vezes escutam aqui, a coisa sai dali, parece que não cria muita raiz, porque tem a cabeça ocupada com outras coisas. Ler é também um outro desafio. Toda vez que a gente fala de Cabo Verde, estamos a falar de como se as coisas fossem... É tudo novo, tudo está sendo descoberto, parece que é novidade, mas na verdade, por exemplo, a questão da história de Cabo Verde. Toda vez que se fala em momentos históricos, precisamos conhecer a história de Cabo Verde. Me falei, já existem tantos livros sobre a história de Cabo Verde, o que a gente precisa agora é de começar a ler. A ler. Está a ver? Porque existem muitos livros sobre a história de Cabo Verde. Não são assim os milhares, mas... pelo menos comecemos a ler o que nós temos. E é um desafio cada vez é maior. E depois pensar. O grande problema é que hoje as pessoas pensam primeiro e depois buscam, através da fala do outro ou de um trecho de alguma coisa escrita, a confirmação daquilo que pensa. Pensou. Okay. Aí que está o grande problema. A juventude de hoje não tem os entraves que a gente tinha. Não é uma juventude complexada. Eu costumo brincar com o pessoal da minha geração e eu digo assim, nós éramos da geração dos reprimidos. Tínhamos muitos complexos, etc, etc. Essa juventude de hoje, ela não a vejo como uma juventude complexada. É muito afirmativa, é muito ciente, mesmo em questões de natureza étnica, o cabelo, a cor. As pessoas já começam a assumir isso de uma forma mais desassombrada, mas perdeu-se esse outro lado. A urgência no pensar e criar um juízo de valor sem ouvir, sem escutar e sem ler, né? Porque o pensamento, ele é um produto. Tá? Verdade. E temos de, às vezes, é um exercício até metodológico, mas também de natureza epistemológica, que é pensar o nosso próprio pensamento. O nosso pensamento é um produto, quer dizer que ele advém de alguma coisa. Então, se em primeiro lugar estamos a reagir, a pensar, às vezes quer dizer que você não fez o trabalho de base, que é escutar os mais velhos, escutar outras experiências e ler, né? Há tanta coisa, há tantas possibilidades de acesso hoje a material, seja em que área. Possibilidade de tudo. Já não é preciso ir a uma biblioteca ou encontrar um livro que ninguém nunca leu, não. E fica complicado quando há algo ou um software que pense por ti. E torna muito mais... Um pouco mais complicado ainda. Então, posso compreender o Cabo Verde de hoje? E Cabo Verde, eu costumo dizer, Cabo Verde é uma... Nós somos pequenos, nós imensos em termos de complexidade. Complexidade histórica, mas também complexidade, enfim, complexidade existencial, complexidade social. Nós temos, são muitas complexidades emaranhadas dentro desse nosso Cabo Verde. E é preciso que você escute com muita atenção e pense devagar para começar a pegar as coisas, ligar as coisas. Porque há muita urgência em julgar, em trazer uma novidade e em aparecer como um arroto de uma novidade, estás a ver? Que hoje temos essa cultura também de urgência, do aparecer. E os jovens são muito sensíveis a isso. Porque, pronto, é o que dá visibilidade, que dá validação, que dá aprovação. Entendemos, e essa geração é muito sensível a essa questão da validação então, a solução seria ouvir, ler e pensar. Muito obrigado, Adilson. Nada, obrigado por esse momento. Foi um prazer enorme para nós. Toda vez que sento uma pessoa aqui, eu fico mais cool. Que bom. Tu estás em casa, agradecemos por ter parado para ouvir. Segue o canal, partilhe o vídeo e não esqueça de ler, ouvir, ler e pensar. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado.